Internauta, bom dia. Estou aqui para te fazer companhia, estar junto independentemente do assunto. Eu vou para fazer companhia para você, para estar com você por um certo tempo e isso te trazer um alento. Eu vou pegar um assunto, já que você está não comigo, mas com um device, né, como dizem os americanos, com um dispositivo em mão, seja um computador, seja um celular. Então eu preciso de um assunto, embora o que importe seja estar junto. No estar junto, nós nos encontramos. Não é verdade? Parece ser até muito óbvio isso, né? Se estamos juntos, nós nos encontramos. O que não está óbvio é eu encontrei você, você me encontrou. Isso é óbvio. Mas, se nós estamos juntos, eu me encontro e você se encontra. O que quer dizer, o vazio no coração de cada um desaparece. Ele se preenche consigo mesmo e com a minha companhia. Eu me preencho comigo mesmo e com a sua companhia. Mas vamos a um assunto. E eu vou ler para vocês 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 1, versículos 20 a... Vou começar no 19 e vou até o 23, ok? Vamos à leitura. Antes de ir à leitura, eu te peço compreensão aí, né? É uma conversa, então não estou num estúdio, estou na cozinha da minha casa. E os meus cachorros ou estão brincando uns com os outros aqui, ou vão latir com o passeio que o vizinho vai fazer, que vizinhos vão fazer com os seus cachorros. Feito isso aí, peço que você entenda a barulheira toda aqui, né? Mas vamos lá à leitura. Porquanto está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Esse seria o assunto? Não, esse é um contexto para o assunto. Aí ele vem no versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, considerando isso, né? Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Salvou os que creem salvou por intermédio da loucura da proclamação da sua mensagem. Aqui vem o assunto. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos procuram sabedoria. Não, o assunto é este aqui. Nós, entretanto, proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus, e é motivo de loucura para os gentios. Em alguns textos eu acho que vem para os gregos.
Então eu vou substituir aqui para os gregos, para que o meu assunto não fique tão não compreendido, né? Agora isso aqui, ó, versículo 24 da 1 Coríntios, capítulo 1. Todavia, para os que foram convocados, tanto de escândalo para o judeu, não, repetindo aqui, né? Afinal nós estamos conversando e o que importa é a nossa conversa e não o assunto. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus, aí agora ele põe, como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, o chamado e vocação dos santos. Está muito estranha essa redação aqui da internet. Porquanto a insensatez de Deus é mais sábia que a sabedoria dos seres humanos, e a fraqueza de Deus é mais forte que todo o poder dos homens. Não gostei desse texto aqui, acho que está meio truncado. O que eu tenho em mente é assim, porque proclamamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Eu vou ficar só nisso aqui. Esse seria o nosso assunto. Embora ele seja muito interessante, ele não é o relevante. Ele é um meio, um assunto, o que foi assumido. Sabia que assunto é um particípio reduzido do verbo assumir? Então, assunto é aquilo que foi assumido para estar entre nós, e eu acrescento, sem relevância, senão a de ser um meio, uma amálgama que nos mantém juntos. Isso até que a pura presença do outro já traga a satisfação que lhe é própria, a satisfação de estar junto. É isso que é importante. Mas então, mesmo o assunto sendo relevante, ele não é a prioridade, ok? Estar junto é a prioridade. E o que eu entendi desse, mas nós proclamamos a Cristo, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Eu, sendo um cristianista, quer dizer, me dou a liberdade de interpretar a Bíblia fora da tradição, eu interpreto essa passagem como se Paulo estivesse dizendo justamente isso. O Cristo é um escândalo para os judeus porque compreende a palavra de Deus, que a gente pode aqui entender como o judaísmo, compreende a palavra de Deus fora da tradição. Quer dizer, a autoridade interpretativa da palavra de Deus em Cristo, era Ele mesmo, e não a tradição. E, a despeito disso, ele sendo a novidade, está meio filosófico isso, né? E aí já sai a presença, a conversa, deixa de ser estar junto e já começa a atenção da gente, já começa a ir e ficar até meio perdida, ela já começa a ir para o assunto e no assunto se perder, não é? Mas o que é o ponto aqui? É que Paulo pregava a Cristo e Cristo era um escândalo
para os judeus. O contexto que eu dou a essa passagem é que, lembrem, Cristo dizia para os mestres da lei, quer dizer, para rabinos e autoridades, que eles eram sepulcros caiados. Então, mantendo-se sempre esse contexto, hein? Assim, Cristo, se você for observar na palavra, no Novo Testamento, no Evangelho, nos Evangelhos, você não vai encontrar Cristo repreendendo ninguém, exceto as autoridades religiosas. Uma repreensão não no sentido de uma crítica, mas no sentido de um alerta. E esse alerta deve-se entender também a partir disso, porque a letra mata, o espírito vivifica, dando tanto a questão o sepulcro caiado quanto a letra mata. Isso sinaliza que Jesus Cristo veio ao mundo e, no caso, esse mundo, considerando Israel ali, e para os judeus, então, considerando esse mundo, melhor dizendo, como um mundo que se afastou do Espírito e prendeu-se à letra, quer dizer, ao mandamento, ao ritual, ao formal, certo? Então, Paulo teria apresentado que a pregação dele nem atende à tradição e nem atende à razão, considerando aí como símbolo de razão o que os gregos, ouvindo Paulo, consideravam da sua pregação. Os gregos aqui simbolizando a filosofia, a razão, o abandono da mitologia, não é? Então Paulo diz: um grego, se me ouve, me vê como louco. Então, se Paulo era a pregação de Paulo, o ministério de Paulo era escandaloso porque não se sustentava numa tradição, e era loucura porque não se sustentava na razão, e ele diz: mas eu prego a Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado nessa estrutura? O que ele pregava era o amor. Cristo crucificado amou de tal forma o mundo que deu o seu Filho unigênito, não é isso? Então, amou. Em resumo, o cristianismo, melhor aqui, né? Eu diria o paulismo. A pregação de Paulo era a pregação que ensinava a vivificação pelo Espírito, cujo modo de vivificar é amar. Isso é o Cristo crucificado. Ok? Então, o que é o nosso assunto aqui? É isto. Amar não é pregar no sentido de ensinar. É estar ao lado de e compreender. Compreender quando você, estando vazio,
estando vazio o seu coração, você perde. Vou parar porque meus cachorros começaram a gritaria danada. Depois eu continuo contigo.